I Deixe-me dar uma olhada, John. let me check it Ok, out, John. estou aqui, então me entregue quando estiver pronto. Give me when you're Hi, ready. hi everybody. Today Olá, is pessoal. Hoje é Tuesday, terça-feira, 18 de novembro de 2025, e nosso amigo John Helmer está aqui conosco. Bem-vindo de volta, John. Welcome back, John. Thank you. Remete Mrs. Birsma, Bogtad Voltis. Back. Yeah. It seems that we have some sort of problem here. I don't know É, what's that. parece que temos algum tipo de problema aqui. Eu não sei o que é, mas parece que, bem, eu não sei o que está acontecendo entre vocês dois, mas tudo parece bem agora na vida real. John, vamos começar com o que está acontecendo na Ucrânia. Sabemos que há duas forças. Parece que elas têm algumas divergências na Ucrânia. Uma delas quer remover Zelensky do poder, e parece que os Estados Unidos não querem Zelensky na Ucrânia. Por outro lado, os europeus não concordam com os Estados Unidos. O que está acontecendo na Ucrânia neste momento? Well, as you understand, you introduced me as a Moscow Bem, correspondent, so I como você entende, você me apresentou como correspondente em Moscou, então eu sei de tudo a partir de uma cadeira em Moscou. O que está acontecendo em Kiev é muito difícil de compreender para quem está de fora, e muitas vezes é exagerado pelos próprios ucranianos, que sofreram, e continuam a sofrer, de um senso exagerado de autoimportância. Vamos analisar os elementos que você mencionou. Primeiro, há as investigações de corrupção, que neste momento parecem ser estimuladas pelo lado dos Estados Unidos. Há um financiamento de longa data da USAID e apoio da organização de George Soros à unidade investigativa NABU e à unidade de acusação SAPO, com o objetivo de eliminar certos tipos de corrupção do regime de Zelensky e isolar o próprio Zelensky. from the Zelensky regime and isolating Zelensky himself. At the moment, this is focused on Timur Mindit. No momento, o foco está em Timur Mindit. Carefully, Mas, se você observar com atenção as acusações contra Mindit, verá que o próprio Mindit e seu associado Alexander Zuckerman foram avisados e fugiram da Ucrânia por estrada até a Polônia e depois para Israel. Eles estão em Israel e talvez não sejam extraditados de Israel de volta a Kiev para enfrentar as acusações. Posso recomendar, para quem quiser investigar mais de perto, ele e seus associados. those who want to look E também aqueles funcionários ucranianos, um ex-ministro de Energia, um ministro da Justiça, um vice-primeiro-ministro. Posso fornecer seus nomes, mas você os encontrará em um site muito interessante chamado Events in Ukraine, atualmente no Substack, e publicado por uma pessoa cujo nome de autor é Peter Korotaev. Esse é o nome russo, K-Off, que pode ou não ser seu nome verdadeiro, e ele pode não ser o único indivíduo responsável pela publicação. name, and he may not be the only individual producing this. This is well informed. Esta é uma análise bem informada das alegações de Mindit. Ajuda, e eu já disse isso antes, ser de Dnipropetrovsk, ser judeu e entender como roubar somas muito grandes de dinheiro. Essas são as pré-condições para compreender as alegações de Mindit, e Korotaev fez um ótimo trabalho ao expô-las, assim como ao expor suas exagerações. Mas vamos ao ponto mais importante sobre o qual você me perguntou. Nenhum dos que foram acusados de corrupção, e nenhum dos que buscam substituir os corruptos, quer que a guerra acabe. Em segundo lugar, nenhum deles demonstra qualquer disposição, assim como Zelensky ou Yermak, seu principal conselheiro e assistente, para concordar com quaisquer termos para encerrar a guerra. to agree to any form of terms for ending the war. So this is a corruption scheme. Então isso é um esquema de corrupção, um esquema midiático, impulsionado pela imprensa anglo-americana, projetado para fortalecer a credibilidade das partes não negociadoras que lutam ao lado da Ucrânia. Não faz parte de um plano para substituir Zelensky, Yermak ou outros, a fim de alcançar um fim negociado para a guerra. Não é nada disso. Na verdade, é uma tentativa de trocar algumas cadeiras no Titanic, enquanto se nega que algo esteja ameaçando o fim da guerra. Não há aqui qualquer indício de uma candidatura apoiada pelo MI6 britânico para o general Zaluzhny, que está baseado em Londres. Há um indivíduo do MI6 no programa. Indivíduos do MI6, assim como os da CIA, nunca realmente deixam a agência. E não há ninguém para dizer se o MI6 e o governo britânico continuam a apoiar uma alternativa a Zelensky. Mas o ponto principal é que nada disso representa uma saída para encerrar a guerra. None of this represents
an end of war exit ramp. John, how do you see the new agreement John, between Zelensky como você vê os and novos the acordos entre Zelensky e sua administração com a and França the way that e a forma Germany como a Alemanha is está falando sobre a possibilidade de uma guerra entre a Rússia e a going to OTAN happen acontecer em um in the futuro future, próximo, the nos next próximos 3 anos, por volta de 2029? Do que se trata isso, na sua opinião? Porque, para ser honesto, sendo realista, não vejo a Europa preparada ou disposta a entrar em guerra com a Rússia. Mas quando se trata desse tipo de retórica, parece-me que o principal objetivo é apenas a continuação do conflito na Ucrânia. Sim, Por strength Romania sobre isso. Pardon me for looking down at my desk and my papers because perdoe-me por olhar para baixo, para minha mesa e meus papéis, porque gosto de apresentar evidências sólidas para cada uma das coisas que estamos dizendo, e para que aqueles que estão ouvindo possam discordar, e depois acessar meu site, danceswithbears.com, para consultar as referências, ler com mais atenção, encontrar aqueles que discordam de você ou de mim, e chegar a uma compreensão melhor por conta própria, da parte do público. Na minha opinião. E já dissemos isso antes. Os europeus querem continuar a guerra. Eles querem lutar contra a Rússia, mas não perder a guerra. Eles não devem se envolver diretamente no campo de batalha, o campo de batalha da Ucrânia, nem no da Polônia, nem no dos Balcãs, nem na fronteira com a Finlândia, nem no Ártico. Em outras palavras, é um programa para continuar a guerra contra a Rússia, mas sem se envolver de forma tão direta a ponto de correr o risco de perder militarmente. Isso custaria caro aos governos europeus, muito frágeis, politicamente falando. Não há como ser mais impopular ou mais fraco na França do que Emmanuel Macron. Ele governa por decreto, contra um parlamento hostil, resiste a eleições nacionais e ignora os apelos por moções de desconfiança e por sua renúncia. O chanceler alemão Friedrich Merz lidera um governo de coalizão minoritário e fraco. Na última eleição, Merz obteve menos de 28% dos votos para seu partido, a CDU. São coalizões frágeis, e essa história se repete por toda a Europa, nos Países Baixos, na Finlândia e assim por diante. O que essas coalizões querem? What do these coalitions want? First, as I've just said, to continue war with Primeiro, como acabei de dizer, continuar a guerra com a Rússia sem uma perda militar direta. Segundo, demonstrar, e isso volta à sua pergunta sobre o acordo francês de cooperação em defesa com a Ucrânia, a capacidade de gerar gastos internos significativos nas indústrias de defesa. A indústria de defesa da Alemanha é uma grande beneficiária do programa de vários bilhões de euros de Merz para rearmar o país. E esse é outro ponto. Cada uma das principais potências europeias, mas principalmente o Reino Unido, a França e a Alemanha, deseja dominar o planejamento militar da Europa no futuro, em aliança com o governo Trump. Portanto, o que temos é um período de prosperidade para as indústrias de defesa europeias. Isso se traduz, seja na Finlândia, na Alemanha ou na França, em votos em distritos eleitorais-chave. Gera aumentos massivos no preço das ações. It generates massive share price increases. We could hold them up, or our audience can go to the... Podemos mostrar isso, ou nosso público pode simplesmente acessar o Financial Times ou qualquer monitor de preços de ações e verá que essa guerra contra a Rússia tem sido muito boa para os acionistas das empresas de defesa europeias e americanas, cujas ações triplicaram. O índice dessas ações de defesa na Europa e nos Estados Unidos triplicou em valor desde o início da guerra em 2022. A taxa de aumento dos preços das ações também se transforma em bônus para os executivos da Rheinmetall e de outras empresas. Isso é na Alemanha, mas poderíamos mencionar os franceses, os britânicos, os americanos e assim por diante. Isso se transforma em bônus, se transforma em empregos, se transforma em apoio sindical, se transforma em votos. Essa é a base do aparente apoio europeu à Ucrânia. Não é, como alguns de nossos colegas de podcast chamam, uma coalizão sem cérebro. Isso não é morte cerebral. Isso não é estupidez.
É cinismo, pode-se dizer, um cálculo de políticos fracos que buscam lucrar com uma guerra sem realmente perder. Então, se Zelensky assina um acordo de desenvolvimento mineral e de recursos com Trump, ou se ele assina um acordo de concessão para investimento de longo prazo com o primeiro-ministro Starmer do Reino Unido, ou se ele assina um acordo de defesa com os franceses, o que isso realmente significa? Bem, significa uma promessa de que esses países continuarão despejando fundos dos contribuintes, muitos dos quais já estão se esgotando, e contra os quais eles precisam contrair empréstimos, ou até mesmo confiscar os ativos russos apreendidos, ou usar esses ativos russos como garantia para pseudo-empréstimos, porque não há perspectiva de que um regime perdedor de guerra como o de Zelensky vá algum dia reembolsar esses empréstimos. Repay these loans. So essentially, you've got a massive financial. Então, essencialmente, você tem um enorme sistema financeiro baseado em continuar a guerra sem lutar diretamente. Esse é o papel dos intermediários. E eles são os ucranianos, que estão morrendo no campo de batalha, perdendo na linha de frente e tendo que enfrentar a perda de eletricidade nos centros de comando de Kiev a Lviv, tendo que escolher entre luz e calor à medida que o inverno se aproxima, sem gás, sem eletricidade. Essas são as técnicas que o lado russo está usando para forçar a Ucrânia a capitular, a chegar a um acordo. Mas ela não vai. John, tivemos 2 comentários diferentes de... John, we had 2 different comments from the Trump administration. One of them... Durante o governo Trump, um dos funcionários era o secretário de Estado Marco Rubio. Na semana passada, ele estava falando sobre as sanções. Qual foi o resultado das sanções contra a Rússia? E o outro comentário é do próprio Donald Trump, também falando sobre as sanções contra a Rússia. Aqui está o que Marco Rubio disse. As sanções do nosso lado, quero dizer, atingimos as principais empresas de petróleo deles, que é o que todo mundo vinha pedindo. Obviamente, isso precisa ser implementado e vai levar um tempo até começarmos a sentir os efeitos. Mas sabe, eu não sei o que mais dá para fazer. Quero dizer, estamos ficando sem opções. Há coisas que os europeus podem fazer em relação às frotas fantasmas, e muito disso está acontecendo em áreas bem mais próximas deles. Sim, ele está dizendo que as sanções não estão funcionando da maneira que os europeus ou os Estados Unidos talvez esperassem. Mas aqui está o que Donald Trump disse, John, há apenas 2 ou 3 dias. Ouvi dizer que eles estão fazendo isso, e tudo bem por mim. Eles estão aprovando uma legislação, ou os republicanos estão propondo uma legislação, que é muito rigorosa. É sobre sanções, etc, etc. Há qualquer país que faça negócios com a Rússia. Eles podem incluir o Irã nisso. Como você sabe, eu sugeri isso. Então, qualquer país que fizer negócios com a Rússia será severamente sancionado. Podemos incluir o Irã na fórmula? Sim. Sim. O que está acontecendo? Como isso vai ser percebido pelo governo russo? Bem, há 2 coisas muito importantes nos 2 trechos que você selecionou. Nima, e obrigado por tê-los escolhido. Em primeiro lugar, é o que Rubio disse. Estamos ficando sem medidas. Você ouviu dizer isso e depois meio que perder as palavras. Estamos ficando sem. Chegamos ao limite do que podemos fazer para sancionar a Rússia, para obrigá-la a chegar a um acordo e encerrar sua guerra. A guerra contra a Rússia. Essa é a primeira coisa, a coisa crucial que Rubio disse. A segunda coisa que Trump disse no meio da conversa é que, como ambos estão tentando parecer duros, você deve observar quais são as ressalvas. O qualificativo, no caso de Trump, era que ele queria aceitar a rigidez do Congresso em relação a novas sanções sobre o petróleo russo, e talvez incluir o Irã também. Mas ele não está nem um pouco confiante de que o aumento das sanções terá algum efeito. Em segundo lugar, ele mantém a discricionariedade executiva para introduzir sanções, aplicá-las ou não aplicá-las. Agora, vejamos o que ele também disse.
Após a reunião na Coreia do Sul com o presidente da China, Xi Jinping, ele deixou muito claro, no mesmo formato de coletiva de imprensa, que ele e o presidente chinês não discutiram as sanções massivas contra as vendas e entregas de petróleo da Rosneft e da Lukoil para a China. Oil deliveries from Rosneft and Lukoil to China. Second, he defended the Chinese need. Em segundo lugar, ele defendeu a necessidade da China pelo petróleo russo. Ele fez uma isenção específica e explícita do discurso duro, da ameaça do Congresso, do discurso firme de Rubio sobre a China. Quanto à questão de se a Índia deixará de comprar petróleo russo, está longe de ser certo que isso aconteça. Os órgãos de propaganda dos Estados Unidos, como a Reuters e a Bloomberg, estão confusos, porque dependem em parte de propaganda e em parte de alguns negociantes de petróleo, alguns dos quais afirmam ter sido cortados pelas refinarias indianas ou chinesas do fornecimento de petróleo russo, mas isso é algo de curto prazo. Se você observar o preço futuro de longo prazo, a projeção de 3 meses à frente, para o mercado de petróleo Brent e o mercado de petróleo Urals, verá uma adaptação ao novo esquema das coisas, assim como o mercado reconhecendo que Trump atingiu os limites desse tipo de sanção. Portanto, o preço do petróleo Brent está caindo um pouco. Isso significa que o mercado não espera escassez significativa no fornecimento de petróleo daqui a 3 ou 4 meses, além do Natal, entrando em janeiro, e há um desconto crescente entre o preço do petróleo não russo e o petróleo Urals, o petróleo russo. Non-Russian oil and Urals oil, the Russian oil, increasingly Russia will get less for it. Cada vez mais, a Rússia receberá menos dinheiro por seu petróleo, mas ainda o venderá e pagará um desconto maior aos sistemas intermediários que comercializam o produto, por meio da chamada frota de petroleiros sombra, entregas por oleoduto e assim por diante. E isso também é importante. As sanções aplicadas à Rosneft, por exemplo, foram isentas em países como Hungria e Eslováquia. Há também alternativas que envolvem a entrega de petróleo bruto russo a refinarias turcas, gregas e indianas, que depois reexportam produtos petrolíferos para a Europa. Essa alternativa já está em andamento. Então, pode-se dizer que há uma perturbação de curto prazo, enquanto o comércio recalcula como contornar as sanções. E o convite crucial que Trump e Rubio estão fazendo em suas ressalvas é: tentem contornar isso. Nós não vamos aplicar. Vamos dizer que somos duros, mas não vamos aplicar. E dissemos explicitamente que não vamos aplicar contra a China, não vamos aplicar contra a Hungria. Essas são as isenções específicas. Ou seja, fala-se com firmeza, mas faz-se pouco. A implicação: nenhum impacto significativo sobre as receitas russas que influenciaram a condução da guerra. Nenhum impacto. Apenas um incômodo, um custo, mas não uma ruptura decisiva. E isso não muda a estratégia de nenhum dos lados. John, qual é a posição da Índia em toda essa situação? Como você vê a Índia lidando com os Estados Unidos e com a Rússia? E onde eles querem estar em 2 anos? Vamos supor isso, porque me parece que a guerra na Ucrânia vai continuar. Não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas vamos ver o conflito na Ucrânia continuar. Muitas pessoas gostariam de saber qual será a posição da Índia em um futuro próximo e no longo prazo. É uma questão muito importante, e agradeço por abrir o dossiê indiano, por assim dizer, para o nosso público, porque é pouco reconhecida, antes de tudo, a importância da Índia, não apenas como membro dos BRICS, mas também bilateralmente, individualmente, como um Estado superpotência em formação. Índia, China e Rússia estão fortemente aliadas neste conflito. O ponto importante a entender neste momento sobre a Índia é que o país tem sido alvo de ataques do Paquistão na última semana. Por que digo isso? Porque um grupo terrorista, conhecido como Jaish-e-Mohammed, sediado no Paquistão, vinha reunindo um grande arsenal de explosivos. Cerca de 3.000 quilos de explosivos de alta potência foram encontrados pelos serviços de segurança indianos há um fim de semana, no sábado e domingo.
A descoberta de armas e explosivos foi seguida por prisões significativas de novos indivíduos, pessoas de colarinho branco, médicos, na região de Delhi e arredores. In and around the Delhi area. This triggered a panic. Isso provocou pânico entre o grupo Jaish-e-Mohammed. Um veículo com um médico a bordo explodiu na área do Forte Vermelho, em Delhi, na última segunda-feira, matando, ao que tudo indica até o momento, cerca de 15 pessoas. As informações que estou lhe passando vêm de minhas fontes indianas e de relatos confiáveis da imprensa indiana sobre o que as investigações policiais já revelaram. A explosão em si foi acidental. Uma mistura explosiva altamente instável no carro detonou com efeito letal. As prisões da rede Jaish, ou GEN, que antecederam esse evento, já mostram que o GEN estava executando um plano de ataque programado para o dia 6 de dezembro. Essa data é um aniversário muito importante, tanto para as comunidades indianas e paquistanesas, hindus e muçulmanas. É também a data neste ano em que o presidente Putin chegará à Índia para uma nova visita de Estado e reuniões com o Sr. Modi. Portanto, o que temos agora na última semana é uma sensação muito urgente na Índia de que o país está novamente sob ataque de um grupo terrorista, um representante do governo paquistanês. E isso, por sua vez, já que é o governo do Paquistão que está por trás disso, leva à relação entre o marechal de campo Munir, o verdadeiro líder do governo paquistanês, e o presidente Trump. Os paquistaneses, liderados por Munir, sentem-se encorajados por sua relação com Trump e estão pagando caro por lobby, associações e contatos financeiros com os Estados Unidos. Não para interromper ou encerrar o chamado vínculo com o terrorismo ou a organização de guerra por procuração contra a Índia, mas para acelerá-lo. O que o arsenal de explosivos significa e o que as confissões e interrogatórios dos membros do GEN que foram presos revelam é que estava planejada uma campanha massiva de múltiplos atentados à bomba em toda a Índia, por volta ou no dia 6 de dezembro, detonados simultaneamente, com a intenção de provocar uma enorme violência intercomunal, bombas fora e dentro de locais sagrados e instituições religiosas hindus, e bombas fora de instituições muçulmanas, para desencadear tumultos e derramamento de sangue em larga escala. Então, quando há esse nível de conflito entre o Paquistão e a Índia, é uma prioridade para o lado indiano reavaliar como continuar sua guerra contra o Paquistão. Isso envolve diretamente os Estados Unidos. E Trump continua mencionando o fato de que acredita que ao ameaçar a Índia com tarifas, e isso responde à sua pergunta, ao ameaçar a Índia com tarifas massivas, ele a convenceu a aceitar um cessar-fogo em sua guerra direta de maio-junho, com o Paquistão. Agora, eu entendo que alguns membros da nossa audiência queiram ver o Paquistão como vítima, ou o Paquistão como vencedor daquela guerra original. Isso é completamente falso, e não temos tempo para analisar todas as evidências. Você quer as provas? Vá ao Dance with Bears, consulte todo tipo de fonte e veja o que aconteceu. O que aconteceu é que o Paquistão se tornou, por meio da relação entre Munir e Trump e outros, e impulsionado por um enorme lobby e fluxos de dinheiro entre o Paquistão e indivíduos da administração Trump, incluindo até, segundo o The New York Times, o ex-segurança pessoal do presidente Trump, mais ousado, não para interromper seus ataques por procuração à Índia, mas para acelerá-los. Isso deve significar uma retaliação estratégica da Índia contra o Paquistão. Também deve significar persuadir a administração Trump a parar de incentivar o Paquistão a fazer isso, dissuadir os Estados Unidos de agir dessa forma. Então, isso é algo complicado, algo que vai direto ao cerne da segurança indiana, mas também envolve a chamada ameaça de Trump de fazer a paz por meio de ameaças tarifárias. Elas não funcionam contra a Índia e não podem funcionar. Uma ameaça tarifária de Trump contra a Índia
diante do nível de violência que vinha do GEM, obviamente não funciona de forma alguma. Sim, há negociações tarifárias em andamento entre a Índia, o governo Modi e a administração Trump. A administração Trump demonstrou um favor particular ao Paquistão, reduzindo sua tarifa original imposta ao país, cujo comércio com os Estados Unidos é minúsculo em comparação com o da Índia, de 29%. Por outro lado, Trump vem intensificando suas ameaças de tarifas contra a Índia, especialmente para puni-la por negociar com a Rússia. Bem, o presidente Putin estará em Delhi no dia 6 de dezembro e exporá a mentira por trás desse tipo de ameaça. Mas precisamos entender que, antes de tudo, a Índia está sob ataque, e está sob ataque de uma combinação que envolve elementos do governo Trump. Agora, se o governo Trump e o próprio Trump decidirem reduzir as tarifas para lidar com a inflação interna, ele já anunciou isso em algumas de suas recentes conversas com a imprensa em aeroportos. Ele está reduzindo a tarifa sobre bananas e tomates importados, porque essas mercadorias não afetam a produção doméstica de bananas e tomates nos Estados Unidos. Se ele está preocupado com a inflação interna, e ele precisa estar, a enorme impopularidade entre os eleitores norte-americanos em relação a Trump vem do problema da inflação. Se ele está disposto a lidar com seu problema interno, cortando tarifas, então terá que lidar com seu problema com a Índia, reduzindo ou rejeitando explicitamente o uso do terror e da guerra por procuração do Paquistão contra a Índia. Se não o fizer, a Índia vai reagir. E se a Índia reagir, nada do que Trump fizer ou disser sobre o tema do terrorismo fará uma diferença significativa. Isso é guerra, não bananas e tomates. Dmitry Peskov foi questionado sobre a reunião entre Donald Trump e Putin. Eis a resposta dele. Para mim, foi de certa forma interessante e surpreendente, porque ele disse que qualquer cúpula deve ser produtiva, e que a produtividade da cúpula é resultado de uma preparação meticulosa e cuidadosa. E assim que essa preparação for concluída e as condições para a realização da cúpula forem criadas, esperamos que ela aconteça. Isso significa que a primeira cúpula não foi produtiva porque o lado americano não estava tão bem preparado para as negociações? We're not that much prepared for the talks. A very good question, Nima. Uma pergunta muito boa, Nima. E que o nosso público, que vem ao podcast para ouvir as notícias, entenda que não estamos repetindo algo que vem sendo discutido desde a cúpula do Alasca. Estamos levantando uma questão muito importante. O que exatamente foi acordado, se é que algo foi, naquela reunião de cúpula, que deveria ter durado 4 horas, mas durou 2 horas e um quarto? Trump quis ir embora, sem almoçar no Alasca. O que foi acordado? Agora, o lado russo afirmou repetidamente que foram alcançados entendimentos no Alasca e ainda está confiante de que pode fazer Trump cumprir esses entendimentos. No entanto, o lado russo não disse exatamente quais foram esses entendimentos. Primeiro. Segundo, o lado dos Estados Unidos mudou sua posição. Primeiro, eles eram contra um cessar-fogo e a favor de um arranjo de segurança com múltiplos elementos para encerrar a guerra contra a Rússia na Ucrânia e em outras partes da Europa. Depois veio o apelo por um cessar-fogo imediato ao longo da linha, que é a posição que Zelensky, os europeus e alguns funcionários dos Estados que assessoram Trump têm apoiado. Já passamos por tudo isso nos podcasts até agora. Ao fazer essa pergunta, você destaca que ainda estamos na mesma situação. Uma posição mutável por parte do governo Trump, disposição da Rússia em chegar a termos de negociação, mas nenhuma disposição, nem dos Estados Unidos, nem do regime de Zelensky, em concordar em princípio com qualquer conjunto de termos que tornaria uma segunda reunião de cúpula, potencialmente em Budapeste ou em outro lugar entre Trump e Putin, algo que valesse a pena. Trump and Putin to make it worthwhile. So when the Russian side
Então, quando o lado russo, quando Dmitry Peskov, falando por Putin, diz que uma cúpula deve ser cuidadosamente preparada, com preparativos antecipados, o que ele quer dizer é, quando os americanos vão chegar a algum conjunto de termos, sobre os quais os dois presidentes possam ter uma discussão e chegar a um acordo, eles não vão realizar uma reunião de cúpula para se insultarem. Eles não vão realizar uma reunião de cúpula com uma paz vazia, aquele tipo de suposta pacificação que Trump usou no passado. Do Congo a Gaza, de Gaza ao Camboja e à Tailândia, da Tailândia ao Irã, e assim por diante. Esses são acordos vazios, vazios. E a Rússia deixou claro nesse assunto, que quer buscar entendimentos, mas está esperando que o lado dos Estados Unidos chegue a um consenso. E foi aí que começamos a transmissão de hoje. Aqueles em nossa audiência que querem as notícias devem entender que a campanha anticorrupção em Kiev é outra forma de o lado dos Estados Unidos tentar alcançar um conjunto de condições para encerrar a guerra. Ou, na falta disso, salvar o regime de Zelensky da destruição total, que ele enfrenta à medida que as defesas militares no leste desmoronam de uma cidade para outra. Respondi a sua pergunta? Estamos dando ao nosso público as notícias, mas as notícias são um pouco complicadas, um pouco sutis, porque tudo se resume ao que não está acontecendo. O que não está acontecendo é qualquer tipo de acordo que o governo Trump seja capaz de negociar. E nesse sentido, a notícia aqui, pessoal, é que Trump está recuando. Trump está se afastando da sua ideia de que é possível, por meio de uma demonstração de força dos Estados Unidos, força de intimidação, força militar, fazer o adversário se render. Irã, Venezuela, Coreia do Norte, Rússia, Hamas. Não dá simplesmente para forçar o adversário a ceder. Não dá para obrigá-los a sentar à mesa de negociações e assinar um acordo de paz nos seus termos. Essa, vamos chamar de estratégia de extorsão de Trump, a força leva a um acordo nos termos que Trump dita. Está fracassando em todos os lugares. E a notícia é, Trump está em retirada. Ele não está apenas desistindo das tarifas sobre bananas e tomates no mercado interno dos Estados Unidos. Por que ele está fazendo isso? Porque os eleitores dos Estados Unidos continuam mostrando que acham que a inflação é o ponto mais fraco do histórico de políticas de Trump. As pesquisas mostram que a inflação, a preocupação dos eleitores com a inflação, está destruindo a aprovação pública da presidência de Trump. Então ele está recuando disso, primeiro nas bananas e nos tomates, e o resto virá em breve. Na Venezuela, uma demonstração de força desse tipo, nunca vista antes contra um estado caribenho, está agora sendo substituída pela indicação de Trump de que Maduro quer conversar. Ele não se refere ao presidente da Venezuela como Senhor Maduro, mas diz e admite que Maduro quer negociações. E agora ele está pronto para conversar. Isso é um recuo. Trump está batendo em retirada. Apenas 2 semanas atrás, ele basicamente suspendeu as negociações com Maduro ao chamar de volta seu enviado especial, uma espécie de Stephen Witkoff do Mediterrâneo, que era Richard Grenell, encerrando as conversas com a Venezuela. Agora, ele as está retomando. Isso significa que a estratégia de Trump está em retração. Podemos ver isso também na guerra da Ucrânia, e esse é o sinal de que temos falado na campanha anticorrupção em Kiev. Podemos continuar falando sobre como os americanos tentaram impor sua paz em Gaza contra o genocídio israelense e aumentar a pressão sobre o Irã. Todas essas ações representam um recuo de Trump, porque ele não consegue impor sua vontade pela força, pela paz, pela guerra ou pela destruição. Ele está perdendo em todas essas frentes e, portanto, está recuando. Observando o comportamento do governo Trump no Mar Vermelho, eles chegaram ao poder falando sobre o Mar Vermelho, dizendo, vamos derrotar os iemenitas, os Houthis. Depois veio a guerra com o Irã e agora, como você mencionou, com a Venezuela. Você acha que a guerra na América Latina, no caso da Venezuela, não vai acontecer?
Se for assim, como isso vai ajudar a posição de Trump nas negociações com o presidente da Venezuela? Porque até agora, o que ouvimos dele é que está pronto para conversar com os Estados Unidos, pronto para vender petróleo aos Estados Unidos. Ele está pronto para tudo, qualquer tipo de acordo. Mas parece que, afinal, Rubio não está satisfeito com isso. Rubio não o quer no poder na Venezuela. Rubio doesn't want him in power in Venezuela. You're right, and you're making a good point. Você está certo. E está fazendo uma boa observação. Basicamente, você está dizendo que há uma diferença faccional bastante considerável dentro do governo Trump. Eles falam com várias vozes e fazem coisas diferentes que se contradizem. Sim, isso é verdade. Rubio seria a favor de invadir Cuba e mudar o regime de lá. O presidente Trump ampliou sua chamada guerra às drogas em suas declarações recentes, meio que admitindo que o fentanil não vem da Venezuela, mas sim do México. E ele disse que o fluxo de cocaína e outras drogas para os Estados Unidos cria um problema para ele, com o México e a Colômbia. Agora, o embaixador Freeman deixou muito claro quais são as verdadeiras dinâmicas dessa chamada história da guerra às drogas, como uma história de fachada para a mudança de regime. Mudança de regime no México, mudança de regime na Colômbia, mudança de regime no Equador, mudança de regime na Venezuela e assim por diante. Eu só posso convidar todos a revisitar o relato do embaixador Freeman sobre isso. Posso dizer que 50 anos atrás, acredite ou não, 50 anos parece muito tempo, escrevi um livro, publicado em Nova York, chamado Drogas e Opressão das Minorias. É uma história das guerras às drogas nos Estados Unidos, desde a década de 1890, cada vez direcionadas a um grupo étnico minoritário diferente no país, cada vez escolhendo uma droga diferente. Ópio, os opiáceos, depois maconha, depois heroína e assim por diante, até a Guerra do Vietnã. Uma história das guerras às drogas que, e tenho que concordar, como Freeman disse outro dia, ao implementar essas chamadas guerras às drogas, o que se faz? Implementing these so-called drug wars, what do? You increase the profitability of smuggling. Você aumenta a lucratividade do contrabando. Você não afeta a demanda por drogas, nem nos Estados Unidos, nem em qualquer outro lugar. A descriminalização do comércio de drogas é uma forma mais eficaz de atender a essa demanda, sem criar a lucratividade do próprio comércio. As guerras contra as drogas têm uma história de quase 200 anos nos Estados Unidos, de beneficiar os chamados cartéis de drogas, o inimigo sobre o qual Trump e Rubio querem falar no momento. Cartéis de drogas, narcoterroristas, essas são as palavras. Elas foram usadas de forma diferente durante o governo Nixon, e também de forma diferente na década de 1890, em São Francisco, contra os antros de ópio chineses. In San Francisco against Chinese opium dens. The story's always the same. A história é sempre a mesma. O propósito subjacente dessas guerras é diferente. Político, econômico. A história das drogas é uma camuflagem. Agora, dito tudo isso, suponhamos que todos concordemos e entendamos isso. O que exatamente está dissuadindo Trump, forçando sua retirada, forçando Rubio a moderar suas palavras? A resposta: defesa eficaz. A Venezuela está organizando uma defesa popular eficaz, uma defesa militar eficaz. Pode ser invadida, sim. Pode ser destruída, sim. Mas o custo para os Estados Unidos de uma invasão, de um ataque desse tipo, já mencionamos isso aqui, lembrando a todos da invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, por JFK, é um risco de Baía dos Porcos. Cuba has a Bay of Pigs risk. Trump is retreating from the Bay of Pigs risk. Trump está recuando do risco de uma Baía dos Porcos na Venezuela. É por isso que ele está falando. Porque ele pode concordar com Maduro sobre drogas. Porque ele acabou de chegar a um acordo com o presidente Xi da China. A China concordou, em aspas, fazer mais para controlar a exportação dos chamados precursores de fentanil, para que eles não possam ser fabricados nas Américas e depois reexportados. Se a China pode chegar a esse acordo, Maduro também pode, exatamente como você disse. E Maduro poderia adoçar esse tipo de acordo com concessões de recursos minerais e concessões de campos de petróleo aos Estados Unidos, como Trump quer alardear, certo?
se isso significaria a perda ou transferência de concessões de petróleo russas ou concessões de recursos chineses na Venezuela, é algo que a imprensa dos Estados Unidos vem noticiando, ou noticiando de forma incorreta, como informação, desinformação, como mentiras. No entanto, o importante aqui é que Trump está em retirada agora, porque a Venezuela representa uma ameaça defensiva que infligiria a uma força invasora dos estadunidenses mais baixas do que Trump poderia suportar politicamente em casa. Isso é o que importa. Ele pode destruir as chamadas lanchas rápidas narcoterroristas no mar, ao largo da costa venezuelana, ao largo da costa colombiana, porque elas não causam absolutamente nenhuma baixa americana. Mas isso não tem impacto algum nos Estados Unidos sobre o apoio dos eleitores a Trump. Então, onde chegamos com isso? Os estadunidenses estão em retirada, e todo mundo pode ver isso. Você pergunta, haverá guerra na Venezuela? Bem, os podcasts ganham a vida, atraem seu público. Lamentavelmente, de uma forma sobre a qual nós dois concordamos, assim como nosso público, com manchetes do tipo, a Terceira Guerra Mundial está chegando, a Terceira Guerra Mundial está prestes a acontecer. Não é tão empolgante dizer, esta guerra não vai acontecer esta semana. Essa não é exatamente uma mensagem, digamos, divertida, infelizmente. Mas é a verdade. A verdade aqui é que uma defesa eficaz impede que uma guerra aconteça sem notícias de derramamento de sangue. Porque não há derramamento de sangue. E isso é uma conquista, não apenas do governo Maduro na Venezuela. É uma conquista daqueles que apoiam Maduro e ajudam a tornar essa defesa um fator de dissuasão crível. E isso vem principalmente do lado russo. Mas não é algo que você verá o presidente Putin alardeando ou celebrando da maneira como Trump celebra o uso da força. O restante do mundo que se opõe a Trump é simplesmente mais civilizado. Mas Trump usa essa retórica para encobrir sua retirada quando a dissuasão se torna mais dolorosa para ele, e ele perde o que chamamos neste programa de domínio da escalada. Sua noção de domínio da escalada é a destruição, como já mencionamos antes, das usinas nucleares iranianas. Quando isso não produz a paz pela qual ele queria um prêmio Nobel da Paz, e a dissuasão se torna eficaz, ele perde a iniciativa da escalada. A iniciativa da escalada, ele entende, nem conquista votos em casa, nem gera dinheiro para sua família e associados. Quando ele não consegue ganhar dinheiro, quando arrisca votos, ele para e foge. Trump fugindo é uma manchete que vocês ainda não viram, pessoal, mas está acontecendo. Sim. John, tivemos Donald Trump elogiando o Conselho de Segurança da ONU por adotar sua resolução para estabelecer uma chamada Força Internacional em Gaza, e Rússia e China se abstiveram. Sim. Como você achou? Qual é a sua opinião sobre isso? É uma questão complicada. Alguns em nossa audiência acham que a Rússia e a China deveriam ter feito mais. Mas este é o Conselho de Segurança da ONU, e é um órgão extremamente limitado em sua capacidade de influenciar os desfechos dos grandes conflitos de que estamos falando. A Rússia está praticamente sozinha ao condenar o secretário-geral da ONU, Guterres, por parcialidade, tomando partido contra a Rússia e a favor da Ucrânia. Nenhum dos outros estados atacou a credibilidade de Guterres durante a guerra na Ucrânia, como a Rússia fez. Neste caso específico, podemos dizer que a Resolução 2873 do Conselho de Segurança da ONU, 2873 de 2025, é um documento muito difícil de se obter o texto exato. Ao me preparar para a transmissão desta noite, tentei obter o texto real da resolução que foi votada, mas os sites do Conselho de Segurança da ONU não me fornecem. Então, se algum membro da nossa audiência conseguir o documento, por favor, vamos vê-lo. Mas aqui está a história. A resolução 2873 do Conselho de Segurança da ONU
foi uma iniciativa de Trump. Lembrem-se, o embaixador dos Estados Unidos na ONU agora é Michael Waltz, que foi afastado de seu cargo de segurança nacional em Washington após uma disputa interna. Waltz elaborou uma redação destinada a implementar a ideia de Trump para o Acordo de Paz em Gaza. O Acordo de Paz, que é coroado por algo que identificamos como o BOP, o Conselho de Paz, BOP. E na resolução comemorativa de Trump, na qual ele agradece a todos, incluindo Rússia e China, sem mencionar que eles não votaram a favor, o BOP está no topo. The BOP is at the top, and Trump says he is at the top of the E Trump diz que está no topo do BOP. No topo do BOP. O topo do BOP é então implementar uma força militar e um governo de transição, substituindo o Hamas, desmilitarizando os palestinos em Gaza e impondo a Palestina em Gaza, para começar, uma força combinada militar e civil supervisionada por Trump. E como diz a resolução, isso é feito em consulta com Israel e Egito. Assim, Israel e os Estados Unidos têm a palavra final, e o Egito só pode bater os calcanhares e saudar, como tem feito desde a pouco lamentada presidência de Anwar Sadat. Esta é uma formulação do Conselho de Segurança da ONU, em uma linguagem redigida pelos Estados Unidos, perdoe-me, do plano de paz de 20 pontos de Trump para Gaza, celebrado em Sharm el-Sheikh. A Rússia resistiu, a China resistiu a essa linguagem. E por mais de uma semana, talvez duas, eles tentaram, a Rússia em particular, com a representante Nima al-Khorshid, insistindo em trazer clareza à linguagem. Quem supervisionaria a retirada militar israelense? Quem garantiria o fornecimento de ajuda humanitária para que a fome usada pelos israelenses como arma de genocídio fosse, digamos, substituída de forma eficaz e independente de Israel? O lado russo deixou claro, nada disso é independente de Israel. Nada disso. None of this is independent of Israel. None of it. It's all an implementation of Netanyahu. Tudo isso é uma implementação do plano de Netanyahu e Trump para impor o que não conseguiram alcançar por meios militares contra o Hamas. O Hamas é contra o BOP, contra a força militar. É contra, bem, aceitou um governo de transição formado por palestinos tecnocratas e não políticos, mas não concorda que a decisão sobre quem deve compor esse governo venha de Israel ou mesmo do Egito. Quanto a quem formaria a força, Trump indicou que pode arrancar o dinheiro da Arábia Saudita e do Catar e os homens do Paquistão. O Paquistão é um dos principais apoiadores do BOP. Está propondo fornecer tropas pagas pelos sauditas, comandadas pelos israelenses por meio do BOP em Gaza. Essa é toda a linguagem que passou pela 283 na ONU. Mas quando a Rússia resistiu, quando a China resistiu, os americanos então apresentaram uma proposta de redação. É interessante, do ponto de vista político, observar como a linguagem mudou nas últimas semanas. Mas não temos tempo para isso. Vamos direto ao ponto aqui. O ponto principal é que Rússia e China se abstiveram, porque, como disseram na declaração de Benzia, há uma declaração russa. Estou olhando para meus papéis para encontrar comentários da missão permanente da Federação Russa na ONU sobre o projeto de resolução russo do Conselho de Segurança da ONU a respeito de Gaza. A Rússia tinha seu próprio projeto, e o objetivo desse projeto era, por um lado, apaziguar Trump, por outro, apoiar a chamada paz em Gaza, e então impedir que o BOP e o governo e a força militar de transição dirigidos por Israel buscassem, por outros meios, o que não conseguiram alcançar por meios militares. Mas o projeto russo foi rejeitado. Não foi apenas que a Rússia se absteve. O projeto de resolução russo foi rejeitado pelos americanos e seus aliados. Portanto, esta é uma história de disputa de palavras em Nova York, paralela ao conflito militar e genocida em Gaza. E termina da mesma forma, com enorme incerteza, com Trump comemorando uma vitória vazia e a Rússia se abstendo, porque é tudo que pode fazer na ONU. Na ONU, não se pode disparar nada além de palavras. No Conselho de Segurança, a Rússia apresentou seu projeto de resolução, e essa resolução foi bloqueada pelos americanos.
Então é um exemplo, digamos assim, de uma troca diplomática sobre a guerra em Gaza, que continua até hoje. E não tem um desfecho que seja mais pacificador ou mais definitivo, como o fim do genocídio israelense, do que o que vimos na celebração em Sharm el-Sheikh, ou o chamado acordo de paz que Trump conseguiu que o Hamas aceitasse em princípio há algumas semanas. É uma repetição, em palavras, da mesma guerra. It's a repeat by words of the same war. John, parece que neste plano eles têm, bem, você sabe, a intenção de enviar, até janeiro de 2026, cerca de 20.000 soldados, tropas, para Gaza. Eles devem vir do Azerbaijão, Egito, Indonésia, Catar e Turquia. Não tenho certeza se a Turquia realmente será incluída, porque Israel rejeitou isso. Netanyahu disse que a Turquia não pode fazer parte. Então você acha que a Turquia vai estar envolvida? O documento parece indicar que sim, mas não sei se Israel aceitaria. Pelo que entendo hoje, essa guerra de palavras em Nova York não produziu nada além de promessas vagas de tropas por parte de cada um desses países. O Azerbaijão é um novato relativo. A lista, começando com Azerbaijão, Indonésia e Paquistão, inclui países que querem agradar Trump imediatamente, primeiro por razões comerciais e tarifárias, e depois por causa de seus próprios conflitos bilaterais, o do Azerbaijão com a Armênia, o Irã e outros. Poderíamos percorrer a lista, mas em outras palavras, não há certeza nem acordo de que uma força desse tipo possa realmente ser reunida. O lado russo deixou isso claro. Qual é o verdadeiro papel deles? O papel deles é atacar o Hamas e desmilitarizar a faixa de Gaza? Porque se esse for o papel, vai fracassar da mesma forma que os israelenses fracassaram. Ao colocar soldados nominalmente muçulmanos do Azerbaijão, Paquistão, Índia e possivelmente da Turquia, você alcança algum tipo de resultado contra os palestinos, os companheiros muçulmanos, que os judeus israelenses não conseguiram alcançar? Você, por assim dizer, usa a religião como arma contra os palestinos. Muçulmano contra muçulmano. Essa é a ideia de Trump. Vai fracassar. Sobre a Turquia. Por que Israel está tão determinado a bloquear os turcos? A resposta: porque Israel está competindo com a Turquia. E já tivemos um programa sobre isso antes na Síria, certo? Na Síria, o país foi dividido em 3 zonas. Uma zona turca, ao longo do tradicional Sanjak otomano, em torno de Láquia e da costa mediterrânea até a fronteira com o Líbano. Uma partição israelense, avançando pelas colinas de Golã, em direção aos subúrbios de Damasco. E uma partição americana, cobrindo o leste, desde a fronteira Damasco-Jordânia e a base dos estalos em Al-Tanf, até a fronteira com o Iraque, abrangendo os campos de petróleo e a região curda. Israel está competindo com a Turquia pelo controle do regime recém-instalado em Damasco. O presidente interino, Al-Gilani al-Shara, seu nome de guerra e seu nome de paz, por assim dizer. Portanto, Israel não incentivará a Turquia a ter uma presença militar em Gaza. Agora, isso seria realmente uma grande reviravolta. Seria um retorno ao modelo otomano de império, quando o Egito, Gaza e Palestina faziam todos parte do domínio otomano. Ah, não, esse não é o plano do Império Judaico, nem da Turquia. O primeiro-ministro Netanyahu, e isso não será tolerado por Trump, que não entende nada disso, mas pode ser rapidamente informado sobre o que não vai acontecer. Assim, a política turca é, por um lado, recuperar as posições otomanas tradicionais, territorialmente, militarmente, economicamente, e eles estão fazendo isso na Síria. Tradicionalmente, essa é uma abordagem turca, e o presidente Erdogan é tradicional e imperial turco da mesma forma. Por outro lado, ele quer demonstrar solidariedade muçulmana com os palestinos. Faz todo tipo de declarações contra Israel, enquanto continua a fornecer petróleo e outras mercadorias que beneficiam Israel, e em particular sua própria família. Assim, a política turca é dúbia e hipócrita,
e não resultará em nenhum ganho significativo para a Turquia na Palestina ou em Gaza. Essa é a posição turca. Mas a Turquia é um Estado real. O Paquistão é um Estado economicamente fracassado. É fraco economicamente, mas uma força poderosa militarmente. Possui armas nucleares. Acabou de perder sua guerra recente, para relembrar algo que mencionamos antes, contra a Índia. Então, isso encontra seu caminho, e eu recomendo que nosso público releia a versão do New York Times sobre como o Paquistão contratou lobistas para chegar até Trump e persuadi-lo a adotar o Paquistão como um de seus exércitos favoritos, um de seus estados-nação muçulmanos favoritos. E Trump está implementando esse esquema, que também é benéfico para ele, sua família e outros financeiramente. Assim, o dinheiro vem junto com as armas. O dinheiro vem antes das armas no plano de ação do governo Trump. Mas tudo isso é apenas um sonho distante, nas palavras adotadas na Resolução 2873 do Conselho de Segurança da ONU. Portanto, seu significado prático é, mais uma vez, Trump ganhando em palavras, mas recuando com as pernas. A cabeça dele vai para um lado, ou melhor dizendo, a boca vai para um lado, enquanto as pernas correm na direção oposta. Por quê? Em Gaza, porque o Hamas continua representando uma ameaça militar significativa de dissuasão. Não venceu sua guerra nesse sentido, mas venceu a batalha pelo valor dissuasório. Consegue impedir a desmilitarização imposta pelo BOP, assim como impediu que Israel ocupasse e expulsasse todos os palestinos. Essa é a terrível história da resistência palestina. Cada derrota mais dolorosa que a anterior, mas eles resistiram com sucesso. O Irã, mais bem-sucedido ainda. Na verdade, os e-mails recém-divulgados de Epstein, de julho de 2018, John, mostram que Epstein, reagindo à eleição de Imran Khan no Paquistão, disse que ele é uma ameaça muito maior à paz do que Erdogan, Khamenei, o líder do Irã, Xi e Putin. Ele viu isso como uma má notícia, e isso mostra o quão importante o Paquistão é para todo o caso. A estratégia dos Estados Unidos naquela região em relação à China, Rússia, Irã e todo o Oriente Médio e Ásia Ocidental. O Paquistão é tão importante, mas ninguém está prestando tanta atenção a ele. Bem, você e eu sabemos disso, e obrigado por dizer. Não precisamos do falecido e pouco lamentado Epstein para entender a importância do Paquistão como uma espécie de plataforma de guerra muçulmana-ucrânia. Isso tem sido um fardo terrível para o povo paquistanês, porque a cada guerra que o exército do Paquistão perde, ele ganha força política internamente. Então, basicamente, Imran Khan representava uma alternativa ao regime militar no Paquistão. Não vamos esquecer o enforcamento de Zulfikar Ali Bhutto, o último líder civil poderoso do Paquistão, que foi deposto e, por fim, executado pelos militares. Não temos tempo, neste momento da nossa transmissão, para entrar em detalhes sobre a política paquistanesa, e damos boas-vindas à participação e à discordância do público sobre como interpretar a política do Paquistão. Mas você fez um ponto muito importante, Nima, e obrigado por isso. O Paquistão é uma plataforma fundamental para a futura estratégia dos Estados Unidos, para combater o Irã a oeste do Paquistão, lutar no Afeganistão, também a oeste, e enfrentar a Índia como um grande desafio à hegemonia europeia e americana na região. A Índia precisa restabelecer seu corredor, sua conexão territorial estratégica com a Rússia, por meio do Tajiquistão. E isso coloca em questão o futuro do território da Caxemira, atualmente sob controle paquistanês. Uma base para o tipo de terrorismo do GEM sobre o qual temos falado. O futuro desse território deve ser entendido como uma incógnita estratégica para os Estados Unidos, para o Paquistão, para a Índia, para a Rússia e para a China. Portanto, este é um novo centro de terríveis preparativos de guerra. Você destacou esse ponto, e devemos enfatizá-lo para todos. É preciso compreender que o Paquistão e a Índia são um centro de realinhamento estratégico de grande importância nessa parte do mundo.
in that part of the world. Trump thinks he can recruit Munir's. Trump acha que pode recrutar os capangas de Munir e alguns de seus soldados para ir bater no Hamas, em Gaza. É uma ilusão. Mas Trump transforma essa ilusão em lucro. Os paquistaneses têm despejado milhões de dólares na família Trump e em suas conexões por meio do que são chamados de lobistas legais em Washington. Você pode começar lendo sobre a estrutura de lobby legal que o Paquistão criou, consultando a reportagem do New York Times sobre o lobby paquistanês publicada na semana passada. Mas o lobby é uma fachada para suborno. O lobby é a fachada para o esquema de Trump de ganhar dinheiro, criando lucro, Trump Towers, a partir de cada uma dessas zonas de guerra. É assim que ele faz guerra. Mas como já dissemos, quando é possível contra-atacá-lo, resistir, dissuadi-lo em uma guerra, ele foge. E a Índia tem capacidade de mostrar a Sesi que é melhor fugir do Paquistão. He'd better run away from Pakistan. Exatamente. Muito obrigado, John. Foi um grande prazer conversar com você hoje e nos vemos na próxima semana. Até a próxima semana, Nima. Muito obrigado. Miss Steinbe, tchau. Thank you. Said.